Fala, galera! Esse é o Salvoscast, que é o seu, o meu, o nosso podcast cristão. Hoje nós estamos aqui com uma gravação que é presencial e é online ao mesmo tempo. Ô, Glória! Maravilhas da internet, né? Então, hoje a nossa mesa está aqui com a nossa produção Becky. Olá, chicos, como estão? O nosso tiozão Pedro. E aí, beleza? O nosso tiozinho Matheus. E aí, pessoal? Presencialmente aqui conosco a tia Cristina, que vai se apresentar para vocês. Olá, pessoal! E também a nossa convidada online, que vocês devem estar enxergando, acho que aqui ao meu lado, né? Edição. A Mariângela. Olá, muito prazer estar aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder servir a Deus com a nossa profissão também. E aí, antes da gente jogar vocês na fornalha com aquelas perguntas assim polêmicas e apresentar, eu queria dizer qual é o nosso tema de hoje, que é um tema muito sério, um tema muito complicado, que afeta a vida de jovens brasileiros, várias faixas etárias, desde alguns bem novinhos até alguns um pouquinho, não tanto quanto o Pedro, mas né, alguns um pouquinho. Começou. Não vou falar nada. Alguns. Que dói menos, Pedro. Pois é, alguns um pouco mais velhos. Hoje nós vamos falar sobre as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Para tratar esse assunto, nós trouxemos então duas pessoas que têm experiência na área. E aí, Mariângela, qual que é a sua experiência trabalhando nessa área de ISTs? Eu sou enfermeira aqui do Serviço Público do município de Santos, né, aqui em São Paulo. Eu trabalho num ambulatório que é especializado em doenças infecto-contagiosas e ISTs. Então, eu atendo as ISTs em todas as faixas etárias, tanto nas gestantes quanto nas crianças nascidas de gestantes com IST que precisam de acompanhamento, os adultos jovens. Então, minha experiência é assistencial em relação à população com IST. E também a tia Cristina, que vai poder agora contar um pouquinho da experiência dela nessa área. Sandra Cristina, eu trabalho no projeto social da vida dos pescadores, né? Não tenho uma formação, né? Mas com as crianças, né? Eu tenho uma formação junto com eles, né? Eu tenho muitos jovens e muitos adolescentes, e quando alguma coisa acontece, eles correm primeiro para mim poder ajudar. Muito bom. E aí, assim, gente, esse é um assunto polêmico, né? É um assunto complicado porque está dentro da área da sexualidade, né? E vocês sabem que aqui no Salvoscast a gente tem a tradição de colocar os nossos convidados na fornalha, que é justamente fazer perguntas que são difíceis, né? E a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer para vocês é: o que são as ISTs, né? E se vocês podem dar alguns exemplos de algumas dessas ISTs, porque a gente sabe que são mais de uma, né? Posso responder essa pergunta? As ISTs são as antigas DSTs, que a gente conhecia como doenças sexualmente transmissíveis. E aí, a mudança de nome Obrigado. é exatamente... Muito obrigado, eu estava perdido.
a mudança de nome é exatamente porque a gente precisa ter uma mudança também no entendimento do que é esse agravo. Então, quando a gente fala doença sexualmente transmissível, a gente está falando de algo que tem manifestação clínica. Afinal de contas, uma doença é uma coisa que você consegue perceber, né? Que está com ela, a presença dela. Já uma infecção, não, ela pode ser silenciosa. Então, esse termo, quando a gente fala daquilo que é relacionado à transmissão sexual, ele é muito mais fidedigno, porque é realmente uma infecção sexualmente transmissível, porque muitas vezes o indivíduo vai ter o agravo, mas ele não vai saber que tem, porque ainda não tem manifestações clínicas da doença. Então, a gente tem, por exemplo, com e sem manifestações, né? A gente tem a sífilis, que é uma das doenças que hoje em dia mais nos preocupa, é uma infecção sexualmente transmissível que está muito em alta entre a população jovem, não só nos jovens, mas também nos jovens. E é uma doença curável, mas é uma doença que o indivíduo não tem imunidade. Então, quantas vezes ele se expuser, quantas vezes ele terá, né? Ela é uma doença que tem fases onde há sintomas e fases onde não há. Então, ela entra bem nesse conceito de uma infecção, né? Passado aquele momento da fase onde há sintomatologia, o indivíduo passa décadas, eu estou falando de muito tempo, 30 anos, 40 anos, com a doença e sem nenhuma manifestação de sintomas. Então, sífilis é uma delas, mas a gente tem outras, a gente tem herpes, gonorreia, o HIV, clamídia, enfim, existe uma infinidade de infecções que são sexualmente transmissíveis e que são curáveis, em sua grande maioria. E aí, dessas infecções sexualmente transmissíveis que a Mariângela falou pra gente, tia Cristina, existe alguma que você saiba que algum jovem ou algum adolescente, ou mesmo até algum adulto, lá da Vila dos Pescadores passou, teve que enfrentar? Sim, lá na Vila Alta, tá? Muito mesmo, muitos jovens, tá? Até mesmo, como eu trabalho, né, no projeto, até mesmo eu tive caso de pais também, né, que contraíram a sífilis. E foi o que a doutora falou. Né? Eu tive uma adolescente que não sabia que estava. Quando começou a aparecer manchas no corpo dela, e assim, né, nós fomos levar ela no médico, que foi descoberto que ela já estava no segundo estágio da sífilis. E ela não sabia, não tinha sintomas nenhum. Só foi descoberto por causa de umas manchas, né, e eu, como estava estudando, quando eu vi aquelas manchas na mão dela, eu olhei para ela e falei, não, isso é uma alergia. Aí que foi levada no médico e constatou que ela já estava no segundo estágio. A sífilis tem estágio? Tem estágio? Sim. Eu vou só falar para vocês, para mim aparece um pouco, às vezes, travando a imagem de vocês. Então, se eu não responder, é porque a imagem ainda não chegou para mim, tá, o som. Aí vocês esperam um pouquinho que eu logo... Então, a sífilis, ela tem 3 estágios, sim. A gente tem a sífilis primária, que é onde existe uma manifestação no local da entrada do bichinho da sífilis, do treponema, que é a bactéria que causa a sífilis. Naquele local vai existir uma lesão, só que ela desaparece sozinha. Então, o que acontece muitas vezes é que, às vezes, o indivíduo nem percebe, porque é uma lesão que não dói, não coça, não incomoda e vai embora sozinha. Então, ele fala, isso não era nada, acabou, foi embora. Depois, o indivíduo avança um pouco mais, alguns meses depois, para a sífilis secundária, que foi essa que a tia Cristina falou, que a adolescente apresentou, que são as manchas no corpo. Só que essas manchas também desaparecem sozinhas, elas vão levar algum tempo. Muitas vezes o indivíduo vai para o médico, porque está todo pintado de vermelho, aí acha que é uma alergia, escabiose ou qualquer coisa assim, que ele se confunde. Só que não é a sífilis. E aí o problema é que nessa transição, quando ele não faz nada nessa segunda fase, a gente vai para essa terceira fase, que aí sim é a fase que dura anos e que é muito, muito, muito assintomático. A bactéria fica latente no organismo e quando ela vai aparecer com sintomas, aí já pode ser complicações extremamente graves. Então, demência, problemas cardíacos, transtornos mentais, cegueira,
mas anos depois do contágio. Então, uma coisa interessante, por exemplo, muitos idosos hoje, que a gente tem idosos com manifestação de demência, um diagnóstico diferencial que precisa ser feito é se não é uma sífilis tardia, né? Porque pode ser uma sífilis que esse idoso contraiu quando era jovem lá atrás. E agora ela está se manifestando em forma de demência, e aí a pessoa fala, ah, é Alzheimer, é demência senil, e às vezes não, às vezes pode ser sífilis mesmo. Então tá certíssimo. Eu agora fiquei com uma dúvida, porque como a senhora mesmo falou, ela pode aparecer e sumir. Então, não é paranoia aparecer alguma mancha no corpo, ai meu Deus, eu tenho que ir no médico para saber o que é. Porque é fato, né? Porque muitas vezes você pode ter e não saber, né? Eu sei que é difícil, como você pega uma doença dessa, né? E aí, não, apareceu alguma mancha no meu corpo, foi um mosquito que me mordeu, ou foi alguma alergia, ou foi uma ortiga que eu meti a mão e ficou coçando e ficou toda vermelha, né? Então, acho que é interessante ter esses pontos, assim, ter essas colocações para que, olha, pessoal, não é paranoia, apareceu alguma mancha estranha no seu corpo, vai no médico, para ele ver o que ele é, né? Porque, como a doutora falou, hoje em dia a gente vê um velhinho com Alzheimer, mas a gente não sabe o que pode ter acontecido lá atrás. Então, é melhor prevenir do que ficar esperando a pura sorte, digamos assim. Esse é um dos pilares para a gente lidar com o IST, a gente testar, né? Então, não pode ter medo do teste, a gente tem que testar, a não ser que o indivíduo não tenha nunca, jamais tido nenhuma exposição, né? Então, alguém que chegou até a idade adulta, né, sem nenhuma exposição sexual, esse indivíduo não correu risco, mas qualquer pessoa de qualquer idade que tenha tido pelo menos uma exposição sexual desprotegida, correu risco. Então, a gente precisa tirar um pouquinho aquela ideia de que as ISTs, elas são reservadas a um grupo de pessoas que são ou muito experimentadas no sexo, ou pessoas que têm uma vida muito promíscua, Isso não é exatamente assim. É claro que quanto maior a exposição sexual, maior o risco. É claro que uma pessoa que se guarda, que se preserva, enfim, que tem um relacionamento em outro molde, ela não está tão exposta quanto aquela pessoa que está por aí, né, vivendo de uma outra forma. Porém, na verdade, não é por quantidade, é por exposição. Se expôs, tem risco, então tem que testar. Depois, se a gente puder, inclusive, falar sobre as testagens, eu queria que a gente pudesse falar assim, o quanto é simples você fazer um teste para saber se você tem algumas das ISTs que mais trazem prejuízo aí para a saúde da gente. Fazer um controle cada certo tempo de passar no médico, né? Ver se eles estão sanos. Eu acho que é uma responsabilidade que você tem ao assumir sua sexualidade ativa, vamos dizer assim, procurar sempre estar sano, né? Para não ser portador, nem ser a pessoa que não ser a pessoa que contagia, nem sofrer alguma doença destas sem estar informado. Mas o melhor, claro, é a abstinência e não correr esse tipo de risco. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês, e é a seguinte: só com o HIV temos mais de 920 mil pessoas infectadas em todo o Brasil. Existem campanhas, existem centros de ajuda para adolescentes. A fazer um teste sobre HIV é muito difícil. O que acontece com as crianças ou com as meninas que começaram muito cedo e ficam com vergonha dos pais ficarem sabendo que elas estão fazendo exame? Como vocês nos poderiam ajudar com isso? Se vocês pudessem nos dar dados que possam ajudar aos jovens saberem, seria muito bom. Posso responder essa? Então, uma coisa importante é que
todo adolescente com mais de 12 anos, ele pode se consultar e fazer o teste rápido de HIV desacompanhado dos pais. Por que eu falo isso? Num contexto familiar ideal, o ideal é que a família acompanhe o jovem nas consultas médicas e acompanhe se ele tem se ele suspeita que se expôs, teve alguma exposição de risco. Claro que esse é o contexto ideal. Então, um contexto familiar ideal seria que o seu jovem tivesse acompanhado do seu pai, da sua mãe, ou um dos dois. Só que a gente não vive numa sociedade onde as famílias estão todas dentro do contexto ideal. E isso não pode privar esse jovem do acesso tanto à informação, quanto à prevenção e também ao diagnóstico. Então, os serviços de saúde, eles estão amparados por lei para que atendam esse jovem e esse jovem possa fazer a testagem desde que ele vá munido da sua documentação pessoal para fazer esse teste, tá? Então, toda cidade ou região, então quando é uma cidade pequena, muitas vezes tem um centro que atende mais de um município. Se é uma cidade um pouco maior, eu sei que vocês estão em São Paulo tem vários centros de testagem e aconselhamento espalhados em vários pontos da cidade de São Paulo. Então, o indivíduo vai até um centro de testagem e aconselhamento e fala, olha, eu quero fazer a testagem para as ISTs. O que você tem aí, né, para testar? Então, a gente consegue fazer a testagem do HIV, a gente consegue fazer a testagem da sífilis, a gente ainda consegue fazer hepatite B e hepatite C. Tudo isso fica pronto em aproximadamente 30 minutos e o indivíduo já sai de lá com o laudo. Se for positivo, ele já vai ser encaminhado para o serviço especializado para tratar a doença que foi diagnosticada, né? A sífilis, ela é facilmente tratável, o indivíduo fica bom, realmente. E o HIV, apesar de ser uma doença que ainda não tem cura, ele tem um tratamento que eu posso dizer até tranquilo, né? O paciente fica bem, com boa saúde, pode ter uma longevidade muito boa. Claro que o ideal é que a gente não contraia, mas uma vez contraído não é mais uma sentença de morte como era antigamente. Então, eu acho que todo mundo que se expôs pelo menos uma vez precisa testar. Quanto à periodicidade, eu acho que depende muito do tipo de exposição que você tem, né? Muitas vezes a gente não consegue... eu sei que esse podcast é um podcast que vai ser ouvido para jovens cristãos e para não cristãos, certo? Então, a gente vai ter jovens para quem essa questão da prevenção é algo muito mais de princípios espirituais do que numa questão de conduta moral, né? Então, é por algo que ele entende como deve ser. E aí, para essa pessoa, a gente tem uma abordagem talvez diferente do que a abordagem de quem não tem os princípios. Então, quem está muito exposto precisa testar muito mais, porque em qualquer relação sexual pode ter a transmissão de qualquer uma dessas ou de outras doenças. A gente estava mais cedo conversando com a tia Cristina sobre uma experiência que ela teve lá na Vila dos Pescadores, que um jovenzinho procurou ela, né, para poder fazer um exame e, infelizmente, não foi atendido, né, teve uma certa restrição. Tia, pode compartilhar essa experiência conosco, por favor? Então, lá na minha comunidade, né, tem o PAMOS. E lá é muito difícil um jovem de 12 anos até os 17 ser atendido sozinho. Eles não atendem de jeito nenhum, tem que vir com o responsável. E aí, o menino estava, né, se sentindo mal e não queria falar para os pais o que tinha acontecido, porque os pais eram violentos, né? Então, me procurou. E aí, então, eu corri atrás, levamos ele em Cubatão, né? Que aí, lá em Cubatão, tem um centro lá que aí eu consegui fazer os exames dele. Né? Mas agora, sabendo que a doutora falou, né, que a UBS tem que atender, então fica muito mais fácil, né, para mim poder socorrer essa criança ou jovem que chegar, né, até lá o projeto procurando ajuda. Né? Foi muito bom aí. Então, é isso que eu queria tirar uma dúvida com a doutora. Os postos de saúde, eles têm essa obrigatoriedade ou não? Olha, são centros especializados. Está dando eco. Não, isso está previsto por lei, porque pela Constituição e pela lei, todo indivíduo tem direito à saúde, então a saúde é um direito de todo cidadão e um dever do Estado.
E aí, dentro dessa abordagem legal de ser um direito do cidadão e um dever do Estado, quando a gente confronta isso com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala que você precisa proteger esse adolescente, ter os seus direitos não violados, então você não pode violar o direito do cidadão de 12 anos, por exemplo, ou mais, de ter acesso à saúde. Então, existem algumas ressalvas que se faz quando, por exemplo, você tem casos onde o adolescente corre risco, ou situações onde precisam ser decididas coisas que têm repercussão maior, mas essas são as exceções. Na regra, esse adolescente tem direito a chegar numa UBS e marcar uma consulta. Muitas vezes isso não acontece por desconhecimento mesmo da equipe de saúde, né? Por não ter certeza se pode ou se não pode, se está ferindo alguma coisa dentro da lei, se depois pode ser responsabilizado pela família, porque de repente atendeu esse adolescente e manteve sigilo sobre o que foi falado. Mas a lei nos protege enquanto profissionais de saúde. E isso é bom para o adolescente, porque foi aquilo que a gente já falou. Num contexto familiar ideal, os pais levariam seus filhos no médico e teriam uma relação de confiança. Mas isso nem sempre acontece, né? Nem toda casa, a tia mesmo já falou, às vezes, do contexto de violência, né, que acontece dentro da casa, e esse adolescente não pode ficar sem saúde por conta do contexto que ele já vive, já é triste o suficiente, se ainda a gente privá-lo de saúde, só piora. Obrigada pela informação, viu? Imagina, tia. Aproveitando essa oportunidade, eu sei que o Pedro tem uma pergunta que ele vai fazer, mas eu gostaria de saber, assim, nós estamos falando de um contexto cristão, né? E nesse contexto cristão, faz parte da nossa pregação, vamos dizer assim, né? Não sei se essa é a palavra correta, mas faz parte dos conceitos, dos princípios de vida que a gente passa, os princípios de que você deve se guardar para viver a sua sexualidade em santidade, dentro do casamento, que com todos os exames feitos previamente, com todos os cuidados tomados, será então um ambiente seguro, em fidelidade, né, para que não haja incorrência aí de ISTs, né? Infelizmente, nós sabemos que algumas pessoas optam, mesmo dentro do cristianismo, né, e aí cabe esse apontamento, mesmo dentro do cristianismo, algumas pessoas optam por não escolher o caminho da vida sexual somente dentro do casamento, né, e em fidelidade. Para essas pessoas que não escolhem esse caminho, existe algum método preventivo para evitar ter essas infecções que são tão perigosas? Pastor, a palavra de Deus ela é muito generosa conosco, né? Então, quando a orientação do Senhor é a orientação da santidade, ela é muito mais para nos proteger do que para nos privar de qualquer coisa, né? Então, eu entendo que existe, afinal de contas, as pessoas têm o direito de seguir ou não seguir aquilo que a palavra diz, e infelizmente isso acontece até com quem está dentro da igreja, não deveria ser assim, mas eu sei que é. Quando a gente fala de IST, a gente tem a medida de proteção mais conhecida, por exemplo, que é o preservativo, tanto feminino quanto masculino, que é dado de graça no posto de saúde, enfim. Ele previne sobre a grande maioria, mas não todas. Algumas ISTs, o preservativo, ele não tem 100% de eficácia, exatamente porque algumas ISTs envolvem lesões em locais onde o preservativo não cobre. Então, é isso que acontece, né, trocando em miúdos. Então, o preservativo é uma barreira mecânica, onde ele protege aquela região está protegida, onde está descoberto não está protegido. Então, é uma medida
mas é uma medida que depende da adesão pessoal, depende dos acordos entre os casais, depende do bom uso. Então, ele precisa estar, no caso, presente, sendo usado com constância, regular, né, em todas as ocasiões. Então, a gente vive na situação que nós vivemos das ISTs exatamente porque a adesão às medidas de prevenção não são eficazes, porque a gente poderia pensar que o indivíduo pode optar por ter uma vida sexualmente extremamente ativa, mas isso não se transformaria num grande número de IST se a prevenção tivesse associada a essas práticas. Então, o que a gente vê é que a gente falha na prevenção. Talvez fale na hora de falar sobre prevenção, mas um dado interessante que eu queria trazer para vocês, assim, um exemplo sobre HIV. A população que mais cresceu em novos diagnósticos de HIV são os adultos jovens, então aquela população que vai dos 15 até os 24 anos. E nessa população dos 15 aos 24 anos, boa parte dessa população já concluiu o ensino médio e está ou no ensino superior ou já completou o ensino superior. Então, vamos combinar que não é uma falta de conhecimento, né? Que alguém que está na faculdade, alguém que já terminou a faculdade, já ouviu falar em prevenção de IST. Então, qual é a justificativa para que um adolescente, um adulto jovem de 15 a 24 anos seja recém-diagnosticado e nesse momento ocupe a maior faixa da população de novos casos de HIV? É porque o que se sabe não é efetivamente colocado em prática. Então, a gente tem aí uma dissociação entre conhecimento e prática que a gente vê acontecer e ser traduzido em novos diagnósticos de IST. Eu ouvi, né, uma frase de uma das minhas adolescentes assim: aquele que me protege não dorme. Oh, Deus! Foi isso que ela falou para mim. Quando eu falei, fui falar para ela, fui explicar direitinho para ela, né? E aí ela falou para mim: tia, aquele que me protege não dorme. Mas aí que tá o problema, aquele que protege também falou para não fazer isso. Exato. Não tem cara. Um negócio assim. Né? Mas a gente não pode fazer um delivery, né, pastor? Jesus. Não dá para a gente pegar só aquilo que interessa, né? Não dá de jeito nenhum. Né? E na realidade, se a gente for pensar em termos de vida sexual em santidade, apenas dentro do casamento e infidelidade, é ou não é um método preventivo 100% eficaz? Porque não tem outras formas de contrair, não é verdade? Sim, não tem. Ainda quando a gente pensa em... existem, no caso do HIV e das hepatites, existem algumas outras formas, mas não são no caso do HIV, as mais frequentes. HIV é basicamente transmissão sexual, mas, claro, poderia haver um caso de um acidente com pérfuro cortante ou um acidente com uma transfusão de sangue contaminada que hoje a gente não tem mais. Então, isso é a exceção mesmo. A regra acaba sendo relação sexual. Então, é por isso que a gente falou no início, né? Esses princípios do Senhor, eles são para nos guardar e nos proteger. Então, a melhor cartilha de prevenção já está escrita faz bastante tempo, né? É que aí a gente vai, infelizmente, abrindo demais esse leque de possibilidades de sair daquelas medidas. O jeitinho brasileiro. Acho que é isso. Ou então faz um delivery, né? Que nem a tia Cristina colocou, aquele que me guarda não dorme, não é isso? Jesus. Mas a gente estava vendo que em alguns dados indicam que cerca de 340 milhões de casos de ISTs mundiais por ano, que existe, né? E cerca de 10 milhões são só no Brasil. Muito Você alto. acha que a maioria desses números, né, ou a quantidade desse número, inclui a juventude cristã? Sabe que eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho pouca experiência no meu trabalho com a juventude cristã. Eu congrego numa igreja, eu sirvo a Deus como presbítera de uma igreja aqui de Santos, e eu
eu tenho, acho que o privilégio, assim, de trabalhar com uma juventude que é muito séria com as coisas do Senhor. E, ao mesmo tempo, eu trabalho com uma população que é muito à margem daquilo que Jesus ensinou. Eles ainda estão muito distantes, em muitas vezes, daquilo que Jesus espera, né, que a gente seja. Então, eu não tenho relatos próximos a mim de adolescentes cristãos que estão envolvidos com a obra de Deus e firmes na palavra. Mas eu tenho uma coisa, eu não nasci crente, né? Eu me converti já perto dos 30 anos. Eu me converti perto dos 30 anos, eu tinha 20 e poucos anos. Sim, eu não vivi uma adolescência na palavra de Deus. E assim como eu, muitas pessoas chegaram na igreja tendo uma história já fora dela. Então, essa pessoa, quando chega na igreja, Deus coloca o nosso passado no mar do esquecimento, mas as consequências do nosso passado, elas podem ainda permanecer em nós. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer é que aquilo que já aconteceu de exposição na nossa vida, que nos colocou em risco quando a gente tinha 16, 17, 20, 25 anos, e não estava nos caminhos do Senhor, não vai desaparecer, porque a gente se converteu. Então, mesmo na igreja, aquele indivíduo cristão, posicionado, servo de Deus, temente ao Senhor, tem que testar-se, porque se ele já se expôs em algum momento, ele precisa saber se aquilo trouxe alguma consequência, né? Então, a gente não pode esquecer a santidade, Deus perdoa o nosso passado, mas tem consequência que a gente vai ter que lidar, né? E a IST pode ser uma delas, que a gente vai ter que lidar mesmo tendo uma vida com o Senhor. Melhor lidar com ela com uma vida com o Senhor, claro, né? Então, doutora, eu queria só uma pergunta. Quando você falou, né, que só pega por relação sexual, e se você tiver uma relação sexual num lugar muito adequado? Um lugar assim que já foram outras pessoas. Você tem condições de pegar uma doença? Não, dessas doenças que a gente lida mais, como por exemplo o HIV, a sífilis, a participação dos objetos, a gente chama de fômites, mas a participação de objetos e outras superfícies, ela praticamente não existe. Você tem que ter um contato da pele, da mucosa com a mucosa, ou dos líquidos que estão envolvidos ali na relação. Então, a gente tem mesmo que ter tido contato com um parceiro que tem a doença. A gente tinha, até um tempo atrás, pouco conhecimento sobre... Esse conhecimento de epidemiologia e de transmissão, de como que uma doença passa, ele vai mudando. Eu acho que a gente tem um exemplo interessante, que é a Covid, por exemplo. Quantos lembram do que se sabia da Covid em janeiro do ano passado e o quanto a gente sabe hoje, e provavelmente o quanto a gente vai saber daqui a 5 anos. Por quê? Porque conforme o negócio vai andando, a gente vai aprendendo. Então, pode ser que há um tempo atrás se entendesse mesmo que sífilis ou que outras lesões pudessem ser pegas de outra forma. Mas hoje o que se sabe é que é contato mesmo, o contato do indivíduo que tem a doença com o contato com o indivíduo que não tem a doença. Muito obrigada pela resposta. Imagina. Além disso, deixa eu fazer uma pergunta aqui. As ISTs podem deixar algumas sequelas? Entre elas, a gente estava pesquisando sobre infertilidade, por exemplo, ou alguma outra coisa no decorrer dos anos? Pode. Então, a sífilis é uma das doenças que tem consequências variadas, né, no decorrer dos anos, como a gente já falou. Então, doenças cardíacas, cegueira, doenças neurológicas. Mas a clamídia, por exemplo, é uma doença que pode causar esterilidade. Então, veja que é uma doença que tem um impacto depois definitivo na vida dessa mulher, né? Ela causa lesões ali nas tubas uterinas e tal, e aí ela fica estéril por obstruções que acontecem. E o próprio HIV, ele tem um curso natural. A doença tem um curso, mais ou menos, de 10 anos sem sintomas. Pode acontecer de um indivíduo contrair o HIV e viver 10 anos sem sintoma nenhum. Esse indivíduo com HIV, ele é um indivíduo que infecta outros desde os primeiros momentos da infecção. Então, nas primeiras semanas dele ter contraído o vírus, ele já passa a ser alguém que transmite a doença. Então, imagina,
o quanto uma pessoa que tem uma doença que pode se manter silenciosa ou com poucos sintomas por quase 10 anos pode transmitir e infectar outras pessoas. Então, as consequências de um HIV, por exemplo, não tratado é a morte, né? Eu acho que é a consequência mais definitiva que existe, né, nesse caso. É morte, né? O indivíduo morre, fatalmente morre. Hoje a gente não vê tanto isso, porque ela é uma doença facilmente tratável. Mas nada sendo feito, ao longo dos anos, que pode chegar até 10, o indivíduo morre. Essa é a história natural do HIV. A gente viu isso acontecer, né, há algumas décadas atrás, quando as pessoas morriam, enfim, pessoas famosas, Cazuza, Fred Mercury. Então, todas as pessoas que teriam acesso a tratamentos disponíveis, mas como não havia tratamento disponível, morreram. E a tia Cristina tem convivido com vários jovens que, infelizmente, por sua conduta dentro da área da sexualidade ativa e não se prevenir, né, acabam tendo as ISTs. Tia, você conhece alguém que teve algum dessas sequelas? Alguém que realmente ficou com algum problema assim a longo prazo? Ou que, enfim, ficou infértil, algo do tipo? Sim, eu posso falar porque isso aconteceu comigo, né? Então não é uma exposição, porque sou eu que estou falando, né? Aconteceu comigo. Eu tive sífilis quando mais nova, fiz o tratamento e aí logo engravidei, tá? E só fui descobrir que o meu filho tinha um problema de visão quando ele foi entrar no trabalho. E o médico falou que tinha sido sífilis, que a mãe dele tinha contraído, que fui eu, né? Então, ele tem um problema que não adianta nem fazer cirurgia, que o médico falou que a vista dele é estragada de dentro para fora, como se fosse uma máquina fotográfica. É estragada de dentro para fora. E isso tudo foi causado por causa da sífilis que eu tive na minha adolescência. Ou seja, se a senhora pudesse dar um conselho para o pessoal que está ouvindo a gente, por experiência própria, por ter visto as consequências das ISTs, o que a senhora diria? Bem, se for no mundo cristão, não fazer, né? Porque é isso que Deus fala para cada um de nós, é se preservar, né? Se cuidar, né? Para se conhecer depois, que é uma coisa muito mais gostosa, né? Mas se não for, para se cuidar, né? Hoje, no tempo de hoje, nós temos aí, a saúde está aí para nos ajudar, né? É não ter vergonha, assumir o que você fez e correr atrás, para que isso não venha depois ter uma consequência mais grave, como aconteceu comigo. Definitivamente, a gente aqui na mesa está aprendendo muito sobre esse assunto, né? Embora a gente tenha feito uma pesquisa prévia, conversar com pessoas que são da área, né, de saúde e que são da área social, que trabalham com esses jovens que estão passando por essa experiência, acrescentam muito no nosso lidar, né? Então agora é a hora que eu vou abrir aqui para a nossa turminha, para a Beck, para o tiozão Pedro, para o tiozinho Matheus, para eles fazerem um comentário ou deixarem uma pergunta que eles mesmos tenham, né? Tanto para Mariângela, doutora Mariângela, como para tia Cristina poderem aí compartilhar com eles também. Então, Beck. Tá mais tempo para pensar. Eu sinto que esse tema é muito importante, né? E as escolas precisam dar educação sexual desde agora a primária praticamente, porque cada vez nossos adolescentes começam sua vida sexual muito antes de esperar. Até os 90, os adolescentes começavam sua vida sexual a partir dos 15 anos, agora a partir dos 11, dos 10, dos 11, dos 12, simplesmente pelo bombardeio da mídia, né, das redes sociais, a hipersexualização da música que se escuta agora, os programas, as redes sociais, muitas outras coisas. Então, eu sinto assim que nunca está demais saber. Se a escola não dá, os pais são encarregados de ensinar essas coisas, né? Talvez seja difícil, mas quebrar o tabu
e se sentar e falar com as crianças e alertar, né? E as pessoas já acima de 25 anos, independentes, ter a responsabilidade de ir no médico e ter controles. E também ter a responsabilidade de se preservar, né? Se cuidar, porque se você contrair, por exemplo, HIV e não se preservou antes, ou foi acidentalmente que você pegou, não simplesmente traz sequelas para você, né? Traz sequelas para no futuro, para tua família, para quem vai ser teu esposo, tua esposa, para teus filhos. Então, às vezes a gente, nós como pessoas, a humanidade, não pensamos, né, naqueles 5 segundos de hormonas alborotadas, vamos dizer assim. As pessoas não veem um futuro. E talvez é melhor sentar, pensar, refletir, se cuidar, se manter isento e saber esperar, né? Como a tia Cristina disse, que todo tem seu tempo, diz a Bíblia, e vai chegar aquele momento. E também não brincar, né, com Deus. Aquele que me protege não dorme, então eu vou viver minha vida um carnaval. Tem as consequências Então, depois, né? Deus não dorme, então eu vou lá ver, deixo nas mãos dele. Não é assim. Oficina, de boa. É isso mesmo. Depois desse comentário da Beck, agora vou para vocês dois. Diga lá, tiozão. Eu assim, era comentário ou pergunta? Ou comentário ou pergunta, o que você sentir melhor. Só para desencargo de consciência, assim, de boa. Não, é que eu já venho me pegando umas perguntas e eu fui em algumas palestras e, por exemplo, os bombeiros, eles estão tentando fazer um acordo com as escolas para ensinar a como mexer com fogão, como extinguir incêndio, fazer todo esse lado burocrático dos bombeiros. Uma pausa. Gente, nós temos mais um convidado especial para ele ser apresentado aqui no programa. Maria Ângela, você pode apresentar esse convidado muito especial aqui para a gente? Posso. O nome dele é Francisco, guardado desde que nasceu, cristão. Opa, aí sim! Livre de todas as ISTs possíveis. Ô, glória! As gatinhas ficam longe, então, pelo que eu percebi. Ele fica preso longe das gatinhas, entendeu? Meu Deus. Desculpa ter interrompido, Pedro, mas é que assim, nós adoramos bichinhos, tanto é que a gente tem aqui na mesa, né, o dinossauro ali, o dragãozinho, né, os primos do Godzilla aqui, né, que mandaram pra gente. Casa, né? Mas bonitinho. Muito legais, né? Infelizmente, a gente não sabe de quem é esses aqui, né? Bom, mas agradecemos que estejam aqui, agora encontrar uma família em nosso layout. Então, por favor. E aí, continuando, Pedrão. Voltar ao raciocínio, né? Legal. Acabou já? Tô tentando, né? Vocês não deixam. A minha questão não teria como ter essa educação sexual nas escolas, porque assim, eu sei que já foge muito do nosso parâmetro, né? Mas assim, vamos pensar num mundo ideal. Porque muitas vezes a gente deixa só para a saúde uma coisa dessa. Então assim, vamos ter uma campanha disso, vamos ter uma campanha daquilo. Mas não seria interessante ou até mesmo importante, da mesma forma que você ensina matemática, você ensina geografia, você ensinar para as crianças do modo lúdico que elas entendam, né? Sobre doenças, sobre machucados, sobre tudo isso. Não só como na igreja, porque às vezes a igreja faz esse trabalho, né? Mas assim, ter um currículo, e aí temos um professor aqui na mesa também, né? Pastor / professor, que se quiser barra apresentador, quiser entrar nessa seara também, porque eu vejo que é importante, porque muitas vezes, como a Beck falou, em casa um pai, uma mãe fica, mas isso ninguém falou comigo.
Muitas vezes os adolescentes eles aprendem fora. Porque em casa a mãe não recebeu isso do pai. Então a gente só passa o que a gente recebeu. Então, olha, meu filho não vai fazer. Mal sabe que já está fazendo. Né? Então, assim, não sei. Eu sei que foge um pouco da nossa seara. Né? Eu sei que a gente trabalha na prevenção. Mas se tivesse a possibilidade, né, de fazer, e aí eu não sei como poderia se formular essa questão. Né? Mas ter nas escolas, ter mais nas igrejas, ter mais em casa, né? Não só deixar, não, mas a saúde tem que fazer, porque a saúde, isso daí é coisa de saúde. Mas eu creio que cabe a cada um de nós prever e tentar resolver essas situações. Bem, eu posso responder, né? Porque a doutora também depois vai falar. Doutora, vou responder pelo que eu sei, né? Porque eu tenho muitas adolescentes e crianças na escola. E a partir do 5º ano, lá na Vila dos Pescadores, a partir do 5º ano na escola, eles começam a ter a aula, mas eles só dão sobre as doenças. Né? Eles aprendem só sobre as doenças. Não transmissão? Não, eles aprendem como transmite, tudo. Eles têm isso no currículo escolar. Mas lá na ONG, né, onde eu sou supervisora, nós temos o CLAVES. Né? E o CLAVES, então, ele ensina desde 6 anos, que nós temos as crianças lá, de 6 anos até a adolescência. Eu lido do lado adolescente. Então, com o lado adolescente, eu falo todas essas questões para eles. Né? E aí, lá nós dividimos. Nós temos a turma que ainda não começou, né, a ter relação, e nós temos o grupo que já começou. O porquê eu pedi para fazer isso? Porque se eu falo do mesmo modo para um jovem que ainda não começou, os hormônios dele vão começar, né? Ou se a tia está falando, né? Então eu vou ver como é que é isso. Né? Então eu tenho essa diferença. E eu agradeço a Deus muito, muito, porque comigo eles se abrem bastante. Comigo eles falam o que aconteceu. Né? Aconteceu isso na sexta-feira. Eu fui fazer uma visita que a criança reclamou que a mãe estava maltratando e tudo, e aí eu consegui chegar ao porquê que mudou o motivo de a mãe tratar aquela criança, aquela adolescente. Foi depois que ela começou a ter relação. Mas para ela falar para mim, eu tenho um método assim, né? Primeiro eu perguntei para ela, como é que está seu namoro? Tio, meu namoro está demais, eu amo muito ele. Eu falei, nossa, que coisa linda. E como é que está o seu namoro? Seu namoro está só aqui? Ou já começou aqui, ou já começou aqui? Aí ela olhou para minha cara. Não, tia, meu namoro está ótimo. Eu falei, não foi essa pergunta que eu fiz? Eu perguntei para você como é que está o seu namoro? Por isso que ele está namorando. E aí ela falou para mim, tia, não vou mentir para a senhora. Eu já comecei a ter relação sexual. Mas começou assim, sabe? De eu ter que perguntar e ter que fazer os gestos para ela poder... Ainda falei com ela assim, olha, filha, você pode falar que a tia é igual a você, a tia é mulher igual a você. Lembra no Claves como é que a tia fala? A tia fala tudo mesmo, natural. Se tiver que falar palavrão, eu falo com eles. E é natural. E eu sou cristã. Mas eu trato eles como adolescente. Né? E a gente tem lá essa separação. Então, quem já teve, né, a gente fala de uma maneira, mas porque eles precisam saber. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Tá? Não, filhinho, você não pode, porque não sei o quê, não sei o quê. Não adianta, porque eles já estão fazendo e eles vão continuar fazendo. E aqueles que ainda não estão. Então, a gente preserva aqueles que ainda não estão, ensinando para eles como está na palavra de Deus, né? Que nós devemos esperar. Tem alguns que falam para mim assim, oxe, tia, a senhora é mó careta. Eu falo, não sou não, porque se eu tivesse essa ideia que eu tenho hoje, eu ainda brinco com eles, eu falo, eu não teria 3 filhos, tá? Eu teria esperado, eu teria casado bonitinho, tá? Então, é o modo de você explicar para eles, né? O modo de você falar e o modo de você ganhar a confiança deles para você entrar nesse assunto. Sim. Porque tem alguns que eles se trancam e não contam. Não contam, não falam, não se abrem. Quando você descobre, o estágio já está mais elevado. Tá? Então, eu agradeço a Deus,
por essa confiança que eles têm em mim, de poder se abrir, de poder falar. Pode falar, Maria, já estamos te esperando. Então, eu acho que a gente precisa abordar, sim, nas escolas, claro, isso faz parte, na família, nas escolas, em todas as esferas por onde eles passarem. Mas a gente precisa lembrar, assim, que o conhecimento, ele, infelizmente, às vezes está dissociado da prática, né? Foi aquele exemplo que eu dei, quando a gente vê os jovens universitários contraindo HIV, que é uma doença de 40 anos prevenível, enfim, não faz muito sentido, né? E tem uma outra coisa, existem outras práticas que levam a um sexo sem responsabilidade, a uma sexualidade exacerbada. Então, a gente tem que falar que eles bebem cada vez mais cedo, eles têm uma vida noturna sem limite, cada vez mais cedo. Então, assim, o que um adolescente de 13 anos está fazendo de madrugada na rua, numa festa, com um copo de bebida na mão? Essa hora ele tinha que estar na caminha dele dormindo. Então, a gente tem que ver que tem por trás da questão da sexualidade, tem essa responsabilidade de prevenção, tem esse cuidado com o corpo, uma questão de uma falta de cuidado com tudo, é uma falta de cuidado da família, com aquele indivíduo. Então, tem que ensinar, mas olha, a gente depende, eu acho que de uma reforma mesmo, né? Na sociedade, na família, e trazer algumas coisas que já se perderam, né? Eu já fiz atendimento, por exemplo, de pessoas universitárias que fizeram uma festa, e existe uma coisa que a gente faz na saúde, quando a gente trata de IST, que é a profilaxia pós-exposição. Então, é assim, se o indivíduo teve uma relação sexual sem preservativo, correu o risco, ele tem até 72 horas para procurar o serviço especializado e começar a tomar medicações que vão prevenir que ele tenha ISTs, em especial o HIV, tá? Então, é uma coisa importante, porque se ele teve um final de semana muito louco, ele tem 72 horas. Agitado, muito agitado. Isso é importante. Só que eu vi relatos de pessoas que participaram de uma festa universitária, de uma universidade daqui da cidade, e eles fizeram uma festa, eram todos, assim, maiores de idade, mas muito jovens, aonde todos tiveram relação com todos, e aí foram todos no ambulatório para fazer profilaxia. Então, é falta de conhecimento isso? Não, isso é excesso de droga, né? Excesso de álcool, muita maconha. Isso tem cara deles. E falta de cuidado com o corpo, aquilo nem é um relacionamento, né? Aquilo é uma disposição desesperada. Então, olha, a gente tem uma seara longa aí, o caminho, essa seara é grande mesmo, né? De falar de prevenção para o mundão, tá? Não é fácil, não. O mundão, prevenção. É desafiador. O Matheus tem um comentário também? Tenho. Não esqueceu, não. Não, eu passei para a Beck, eu passei o Pedro aqui, acho que te pôr na fornalha também, né, Matheus? Não, eu acho assim que todos falaram muito bem, mas eu acho que uma das coisas que pode ajudar os jovens é quando você vê que está passando de algum limite que você sabe que está errado, você sair fora, né? Porque aí não tem aquela sensação, né? No momento que você tiver aquela sensação, é mais difícil de você, né? Sei lá, controlar. Sim. Mas eu acho que, como já foi falado pelo Pedro e pela Beck, pelo lado cristão a gente sabe que só um pouquinho. Tá dando retorno, tô me confundindo aqui. Não tá conseguindo se concentrar com a própria voz dele. Não, pelo lado cristão a gente sabe que não é o certo, né? O certo é a gente esperar tudo certinho pra questão depois do casamento e tudo mais. Mas pelo lado que não é cristão... Carnal. Um lado que não é cristão, eu acho que a gente pode, de repente, ver os métodos para não contrair alguma doença. Né? E realmente, às vezes não é nem ser cristão, mas se você não quer ter aquela reação naquele momento, você fala para a pessoa, olha, para que não é assim que eu estou querendo. Né? Então, acho que
de alguma forma, seria mais ou menos isso. Muitas vezes esse para os adolescentes hoje em dia é um tabu. Porque assim, não, que entendeu? Muitas vezes é um status. Não, porque eu fiz e eu aconteci. E é isso que eles têm que ter em mente e ter consciência. O eu fiz pode ter eu me dei mal. Entendeu? Não, para mim se crescer com a minha turma, eu fiz, eu aconteci, só que assim, você pode ter um problema no hoje e daqui a 10 anos. Ou para toda a vida. Ou para toda a vida. Ou o seu filho pode ter um problema. Né? Só que se a gente pensasse, se as pessoas pensassem isso antes, de repente, ajudaria bastante, né? O que acontece com os adolescentes lá da minha comunidade? Eles só pensam em não engravidar. Então, para elas, né, não engravidando, tá legal. E às vezes, quando não tomo remédio, fala assim para mim: tia, eu fiz, mas eu tomei a pirula do dia seguinte. Tem muita relação com essa questão, é o que todo mundo faz, né? Acho que algum de vocês falou que você pode dizer não, né? E tudo bem, você não precisa fazer porque todo mundo está fazendo. Mas eu acho que um conselho que eu daria assim, para os pais é que as companhias têm muita interferência, principalmente na vida do adolescente, né? A Bíblia fala isso lá em 1 Coríntios 15:33, né? Que a gente não se engane que as más companhias corrompem. Corrompem os maus costumes. Exatamente. Então, se a Bíblia fala, é verdade, a gente vê isso na prática. Então, de acordo com o grupo que esse adolescente está inserido, isso é muito normal, muito comum. Então, por isso que é tão maravilhoso quando você consegue criar seus filhos junto com pessoas, né, que estão inseridas aí nesses princípios que a gente acredita, porque isso dá uma blindada, sim, no coração do jovem. Então, ele desde cedo entende que não é porque todo mundo faz que ele vai fazer, porque ele não é todo mundo, né? Exatamente. Então, acho que isso faz diferença, porque, na verdade, assim, quando esses adolescentes se juntam numa festa como essa que eu falei para vocês, eles querem pertencer, né? Aquilo não é um pertencimento para eles. Eles fazem parte de um grupo, o grupo estava fazendo, todo mundo então fez. Então, se eles têm um outro grupo melhor para pertencer, eles vão pertencer da mesma forma, mas num grupo com princípios melhores do que fazer uma festa onde todo mundo teve relação com todo mundo, né? Pois é. E se os nossos jovens estão assistindo, o que a gente precisa deixar claro você não precisa se preocupar com essa questão do pertencimento, porque você pertence à família de Deus. Amém. E a família de Deus te aceita, inclusive você não fazendo essas coisas por aí. Pelo contrário, a gente te incentiva a não fazer essas coisas por aí, porque isso está fora do padrão de Deus. Nós somos uma família que te aceita careta, te aceita BV, te aceita virgem, te aceita careca, né, que eles falaram aqui também. Mas assim, a gente te aceita sem você ter que fazer algo para provar que merece ser amado. Porque na família do povo de Deus, você é amado porque você simplesmente existe. Porque nós amamos a todos. E nós queremos que todos façam parte dessa família. Né? E você não tem que provar nada para ninguém. Então, se você está andando com aquela turminha que quer que você tenha uma relação para provar que você é alguma coisa, conosco você pode andar sem ter que provar nada e simplesmente ter aí o seu melhor caminho, né? A gente está indo agora para o encerramento. É aquela parte... Pois é, toca o violino, né, toca aquela música lá triste, porque o programa está indo para o final, infelizmente. A gente queria poder ficar mais tempo, mas não dá. Então eu vou dar oportunidade para as nossas convidadas trazerem suas considerações finais, e aí depois a gente vai se despedir para encerrar o programa. Então, tia Cristina, o que você tem para dizer para essa turminha linda que está assistindo a gente? Gente, vocês são adolescentes, jovens,
Então, saibam curtir a vida de vocês. E o melhor curtição na vida é Jesus. Amém. Vocês não sabem o quanto é bom pertencer à família de Jesus. Mas, por favor, não se sintam fora se você já começou a ter uma relação sexual. Nós o abraçamos do mesmo jeito. Venha, tá? Venha para junto da gente que você vai ver. Sua vida vai melhorar muito, tá bom? Que Deus continue abençoando a vida de vocês ricamente, tá? E a tia, olha, ama vocês de coração, tá bom? Beijo, foi bom estar aqui com vocês. Mariângela, suas considerações finais, por favor. Gente, travou aqui. Vocês me chamaram? Eu tinha te chamado para as considerações finais. Me perdoa, travou aqui. Sem problema. Então, eu queria falar com os adolescentes, de uma maneira geral, os que servem a Deus e os que não, mas principalmente os que servem a Deus, né? Fé não desumaniza a gente continua com emoção, com desejo, com tudo, mas a diferença da gente andar com o Senhor é que esses desejos não têm domínio sobre nós. Então, é normal a gente muitas vezes sentir tentado em algumas áreas, mas o Senhor nos sustenta em santidade, porque é algo que Ele pede, então Ele não pede nada que seja impossível da gente fazer. Né? Então dá para a gente buscar esse padrão sim no Senhor, dá para a gente usar o manual de Deus de prevenção, que é muito eficaz, e eu vou pelo que a tia Cristina também falou, se isso está acontecendo com você, se já aconteceu, tudo bem, né? A gente parte desse ponto em diante, tá? Mas você não pode se sentir menos amado por conta disso, porque o Senhor te ama da mesma forma. Amém. E é isso aí, pessoal. Agora é hora de dar tchau. Matheus. Tchau, pessoal. Até a próxima. Nosso tiozão Pedro. Falou, até mais. Becky. Tchau, chicos. Doutora Mariângela. Tchau, queridos. Que prazer estar aqui. Muito obrigada. Tia Cristina. Meus amores, tchau. Foi um prazer também estar aqui. E eu gostei do que ela falou. Tchau, chicos. Muito lindo. Quem não viu o outro, né? Beijitos e cortitos. E desse jeito muito fofo, a gente termina. Um grande abraço e fiquem com Deus.